Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa manhã, de quarta-feira, começando mais um vídeo aqui para o canal. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem curtido, que tem comentado, que tem assistido, que tem se inscrito no meu canal, tá? Que Deus venha continuar abençoando grandemente a vida de vocês. E pedir àqueles que não são inscritos ainda que venham se inscrever, no meu canal, para crescer, para o meu canal crescer, e assim os meus vídeos chegar a mais pessoas, tá bom? Gente, desde já eu quero pedir desculpa para vocês, tá? Se sair algum barulho aí no vídeo, porque hoje eu estou gravando aqui no meu local de trabalho e às vezes passa bastante barulho, eu vou já terminar de gravar o vídeo e já vou postar, não vou editar, então eu peço desculpa para vocês, tá bom? Perdão aí se houver algum barulho aí, algum incômodo aí no vídeo, tá? Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a vigilância, sobre a nossa língua, sobre o poder que tem a língua, né? No livro de Tiago fala, na Bíblia Sagrada, que a nossa língua, ela tem o poder de colocar uma cidade toda a perder, de colocar uma cidade toda na perdição. Então, a importância, eu quero vir relembrar, a importância da vigilância com a nossa língua, do cuidado com a nossa língua, do domínio próprio com a nossa língua, certo? Todos nós sabemos, conhecemos, mas parece que tem coisa que a gente tem que ficar ouvindo, para estar dando assim uma lembrada e tal. Às vezes, necessariamente, não é você que está ouvindo esse vídeo que está precisando dar uma maneirada aí na língua, Mas você pode ou conhece alguém que está precisando dessa maneirada, e aí através do vídeo que você assistir, você vai lembrar e vai falar, nossa, fulano, assim, 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 vou dar um toque em fulano. Porque tem uns que não, que a gente não consegue nem falar, tem que deixar para lá mesmo, mas tem uns que são mais próximos da gente, tem uns que a gente tem mais liberdade para chegar, para conversar, para dar um toque, para falar, olha, fulano, não é bem por aí, eu tô vendo que o que você está fazendo não tá certo, E aí você consegue dar aquele toque naquela pessoa, até por amor àquela pessoa também, tem uns que é mais complicado da gente conseguir ali chegar e falar alguma coisa, porque tem muitos que são ignorantes, tem muitos que não dá abertura pra gente falar. E tem muitos também que a pessoa é tão difícil de lidar que às vezes você prefere falar, não vou falar nada, vou deixar ele, uma hora ele se toca sozinho, uma hora ele se resolve sozinho. Mas na palavra do Senhor, está escrito aí, como eu acabei de citar, da nossa língua. E a nossa língua, ela tem o poder de abençoar e tem também o poder de amaldiçoar. E nós fomos chamados por Deus, sendo você cristão ou não, todos nós somos filhos de Deus. E nós fomos chamados por Deus para abençoar. A nossa boca, ela foi ungida por Deus para abençoar. Então, se nós temos a opção de abençoar ou amaldiçoar, por que nós vamos escolher a opção de amaldiçoar? Não é bem melhor obedecer às escrituras sagradas? Não é bem melhor viver em obediência ao Senhor e escolher abençoar? Porque a nossa vida ela é feita de escolhas, Tem a palavra do Senhor, eu falo que a Bíblia é o manual do cristão, Que a gente tem que viver o que está ali. Só que na Bíblia também fala que tem o livre-arbítrio. Então, você que escolhe o que você vai fazer. Deus está pronto para te perdoar, Deus está pronto para te ajudar, Deus está pronto para segurar sua mão. Só que quem vai escolher Deus é você. É você. Que nem tem muitas pessoas. Eu mesma conheço muitas pessoas
que as coisas estão apertadas para o lado delas. Elas conhecem a palavra, conhecem a verdade, conhecem os caminhos do Senhor, mas elas não querem. Elas não querem. Aí pede oração para algumas pessoas, pede campanha de oração, pede isso, pede aquilo. Mas elas não querem seguir o caminho certo, o caminho reto, o caminho estreito, né? Então, assim, fica até meio complicado para ajudar essas pessoas. Quando eu falo também, temos que tomar cuidado pelas pessoas que a gente vai orar, pelas pessoas que a gente vai interceder. A Bíblia ensina que nós temos que orar por todos, orai um pelos outros. Só que eu tô falando assim, a diferença de você orar, que nem eu oro por todos, né? Pelos que eu não conheço, pelos que eu conheço, pelos meus inscritos aqui no canal, pelos que não são inscritos, pela minha família, pelos meus colegas de trabalho. Eu oro por todos, apresento todos, né? Só que tem aquela diferença de você pegar uma causa específica. Fulano tá com uma causa muito difícil para resolver e eu vou pegar a causa dele em oração. Aí ali você vai jejuar pro fulano, você vai consagrar pelo fulano, você vai se sacrificar pelo fulano. E às vezes o que está acontecendo com o fulano, às vezes já é a mão de Deus. Às vezes já é Deus fazendo aquilo, permitindo aquilo acontecer para ver se o fulano vai reconhecer a soberania de Deus, para ver se o fulano vai ser mais grato a Deus, para ver se o fulano vai se achegar mais a Deus. E tem fulanos que não querem se achegar a Deus, querem que outras pessoas façam sacrifícios, querem que outras pessoas jejuem, querem que outras pessoas orem, querem que outras pessoas intercedam por eles, enquanto eles não querem sair da zona de conforto e querem continuar fazendo tudo do jeito deles. Então, gente, às vezes Deus está agindo, Deus está usando de alguma forma para trabalhar na vida dessa pessoa, e às vezes a gente vai lá e coloca a nossa mão. E principalmente a gente que mexe, assim, trabalha na área de libertação, a gente sofre muita retaliação. O inimigo, ele investe pesado mesmo, ai de nós, se não fosse a mão do Senhor nos guardando, né? Mas ainda, às vezes, respinga algumas coisas ainda na gente, ou na família da gente. Então, às vezes, você tá ali fazendo um sacrifício por uma pessoa que não quer se sacrificar por ela. Ou às vezes a gente está colocando a mão onde Deus está trabalhando, onde Deus está permitindo acontecer essa situação para que a pessoa venha reconhecer a soberania de Deus. Então, o conselho que eu dou é: não entre de qualquer maneira, não tenta ajudar de qualquer maneira. Eu sei que o intuito nosso é ajudar, a intenção é ajudar. Então, a pessoa precisando de ajuda, a gente vai, já quer ajudar, já quer fazer campanha para aquela pessoa. E às vezes não é o certo. Primeiro a gente tem que pedir permissão para Deus, tem que fazer uma preparação, um revestimento antes de entrar, né? Antes de pegar a causa, né? Para ajudar a resolver, para interceder por essa causa, para buscar por essa causa. Então, assim, esse é o conselho que eu dou a vocês, tá? Voltando lá ao nosso foco de hoje, que é sobre a língua. Então, nós devemos usar a nossa boca para abençoar, né? Como eu falei, nós temos, como que eu falo? Nós temos a escolha de abençoar ou de amaldiçoar. Então, não vamos escolher amaldiçoar, não vamos escolher falar mal do próximo. Às vezes o próximo está passando por uma situação difícil, às vezes está passando por uma situação delicada, às vezes está passando por algo muito triste, e às vezes a gente não sabe falar uma palavra de conforto. Às vezes o que a gente faz é criticar, né? Que nem eu vejo, tem muitas pessoas hoje em dia, o mundo está muito assim, muitas pessoas envolvidas com droga,
muitas pessoas envolvidas no mundo do crime. E eu vejo muitas mães sendo julgadas, muitas mães sendo crucificadas, gente. Ah, porque o filho de fulana está no mundo do crime, o filho de fulana está no mundo das drogas. E, assim, a pessoa, o filho que está nesse mundo sofre, é uma escolha dele, mas sofre. E a mãe é a que mais sofre, porque nenhuma mãe quer ver um filho numa situação dessa. Nenhuma mãe quer ver um filho usuário de drogas, nenhuma mãe quer ver o filho no mundo do crime. E aí a pessoa, em vez de ir lá ajudar, dar uma palavra de conforto, não, minha irmã, vamos orar, vamos continuar orando. Deus pode fazer uma mudança, porque tantos testemunhos que a gente está vendo. Eu dei uma pausa ali, gente, porque deu uma interferênciazinha ali, tá? E aí, como eu falei pra vocês que eu não vou tá editando o vídeo, então vai acontecer algumas falhazinhas aí mesmo, tá? Então, voltando ao assunto aqui. Deus, ele tem todo o poder. A gente vê tanto testemunho, né, de pessoas que eram traficantes, de pessoas que eram do crime mesmo, de matar, né, de roubar. E Deus, ele foi lá, ele salvou, ele transformou. Então, assim, Deus, ele tem todo o poder para fazer isso. Como eu disse, é escolha, a gente escolhe. Tem uns que não quer Deus de jeito nenhum. Mas tem alguns que falam que não quer Deus, não quer seguir os caminhos do Senhor. Mas se o Senhor escolheu aquela pessoa para poder ter uma obra na vida dela, fazer uma obra na vida dela, não adianta ela querer escapar, não adianta ela querer fugir, que vai chegar uma hora que Deus vai pegar e puxar, entendeu? Então, assim, para o nosso Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Eu conheço pessoas, gente, que eram usuárias de drogas, de ficar assim, jogado mesmo, sabe? Assim, tipo como um mendigo, de não ter roupa, de não ter comida, de não ter casa. E hoje ser uma pessoa totalmente transformada, uma pessoa liberta, uma pessoa que está construindo família. Então, assim, para Deus nada é impossível. Então, vamos fazer nossa parte, vamos ajudar. Gente, vamos ter mais empatia, vamos ter mais amor. O mundo tá cheio de ódio, o mundo tá cheio de perversidade. Então, vamos fazer nosso papel de cristão. Papel de cristão, quando eu falo em ter mais amor, em ter mais empatia, não é passar a mão na cabeça do erro, não. Porque tem muitos também que se confundem. Tem muitos que estão indo lá e estão passando a mão na cabeça do erro. E isso não podemos também, porque senão nós pagamos um preço muito alto, né? O que eu tô falando aqui é pra gente ter mais amor ao próximo. Se a gente pode falar uma palavra que vai levantar a pessoa, que vai colocar a pessoa para cima, por que nós vamos lá falar uma palavra que vai rebaixar mais a pessoa, que vai colocar a pessoa mais para baixo, que vai acabar tirando as esperanças daquela pessoa? Entendeu? Então, assim, a nossa língua, a nossa boca, ela pode derrotar uma pessoa, gente. Ela pode, a pessoa tá no fundo do poço e a gente chegar com a boca, com a língua e acabar de afundar a pessoa. E essa pessoa não conseguir mais se levantar. Quantas pessoas se suicidaram? Quantas pessoas ainda pensam em suicídio? Quantas pessoas que vai para o álcool, que vai para a droga, que acha que ele é um escape por palavras que estão ouvindo, por palavras de desânimo, por palavras, né, tristes que cortam a alma, porque, gente, quando eu era criança, minha mãe era muito brava, então minha mãe batia, né, e às vezes ela não batia, mas ela falava. E aí eu preferia que ela me batesse do que ela ficasse falando, entendeu? E chegou uma época que ela descobriu isso, então ela quase não batia. Ela falava. Enfim, o que eu quero falar com isso? É que às vezes as palavras doem mais, gente, do que você apanhar, depois você levar um tapa.
entendeu? Às vezes tem palavras que dói mais do que isso. Tem palavras que dói mais do que você levar um corte, que corte dói, né? Tem palavras que dói muito mais. Então tem palavras que matam. Tem palavras que matam. Eu conheço pessoas, eu ouço pessoas direto falando, olha, eu não vou mais na igreja, eu parei de ir na igreja porque a igreja era o lugar que eu me sentia seguro, a igreja é o lugar que na minha cabeça era onde eu ia lá para ser curado. E me machucaram muito, me magoaram muito lá com palavras, e hoje eu não quero voltar lá mais, tá? Abrimos um parênteses nesse caso, porque assim, nós temos que entender que nós vamos à igreja não é pelas pessoas, é por Jesus, tá? Então, nós não podemos olhar o que as pessoas falam, nem o que as pessoas fazem. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Porém, tem pessoas, gente, que não tem maturidade emocional. Tem pessoas que não têm. Eu tenho pessoas na minha família que sabem lidar com críticas, que sabem lidar com certas coisas. Já tem outras que não sabem. E isso é muito difícil, porque a pessoa ouve a palavra, a pessoa leva aquilo para o coração, a pessoa fica só pensando naquilo, aí a pessoa já não quer ir mais na igreja, a pessoa já não quer conviver mais com outras pessoas, a pessoa entra numa depressão e às vezes essa depressão chega a levar à morte, né? Então, assim, se nós temos a opção, gente, de abençoar ou amaldiçoar, vamos abençoar. Já tem esses casos que eu citei, né, de palavras ruins, e já tem casos também de pessoas que chegar e falar, nossa, eu estava no fundo do poço. Quando eu vi que não tinha mais saída, eu achava que aquela era a última, não tinha mais saída, que era a última gota, assim, de água. Chegou uma pessoa e me falou uma palavra. E aquela palavra eu peguei, eu segurei e eu levei para o coração. E aquela palavra me deu força, aquela palavra me levantou, aquela palavra me transformou. Então, é para você ver, né, o poder que tem as palavras, o poder que tem a nossa boca. O poder que tem um abraço, né? Quantas pessoas falam, às vezes a pessoa fala, o que é um simples abraço? Mas tem pessoas que são curadas através de um abraço. Talvez é o meio que Deus tem de usar a tua vida. Que nem tem pessoas que gostam de ficar abraçando, abraça um, abraça outro, abraça um, abraça outro. E tem pessoas que criticam, né? Falam, nossa, como que o fulano consegue ficar abraçando um, abraça outro? Mas às vezes aquele é um meio de Deus usar para curar, né? Porque tem pessoas que já falaram para mim, olha, eu estava mal e através de um abraço eu fui curada. Através de um abraço, parece que as correntes que estavam me prendendo foram destravadas e caíram. Através daquele abraço, quando eu soltei o abraço, a minha alma aliviou, aquele peso que estava em mim saiu. Então, assim, tem vários testemunhos. Então, o que eu quero deixar de meditação, de reflexão nessa manhã, para o dia de hoje, é sobre isso, gente. É sobre amaldiçoar ou abençoar. Vamos escolher abençoar. Vamos escolher ajudar. Vamos escolher... Gente, quando eu falo ajudar, eu não falo para gente pegar a comida que está no armário, o dinheiro que está na carteira. Não. Sim, tem casos que precisam disso. Sim, são alguns casos específicos. Mas eu falo em ajudar em palavras, em ajudar com abraço. Gente, só de uma palavra, uma mensagem que você manda para a pessoa. Às vezes a pessoa já teve vez de eu mandar, eu senti de mandar uma mensagem ou gravar um áudio de oração e mandar para alguma pessoa. E a pessoa me responder de imediato. Falar, Tati, eu estava aqui, estava assim, 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 eu ouvi seu áudio. Ou, Tati, eu estava assim, assim, e eu pedi para Deus usar alguém para falar comigo, e logo em seguida caiu o seu áudio. Outras vezes, Tati, eu estava na fila do médico, né, que nem teve um caso, ele é até pastor,
esse rapaz, um rapaz até novo, ele é pastor. E de manhã, eu levantei, eu senti um forte, assim, de mandar um áudio, né, para ele, de oração. E eu fiquei sem jeito, porque um pastor, eu sou tão pequenininha, né, e mandar um áudio de oração para um pastor. Mas eu mandei esse áudio. Eu gravei o áudio, né, de oração e mandei para ele. E ele só colocou amém. Aí, quando foi mais tarde, ele mandou um áudio para mim. E ele falou, eu estava muito preocupado. A hora que eu ouvi seu áudio, eu estava na espera para passar pelo médico, com os exames na mão, porque esses tempos eu passei muito mal e eu fiz aquele negócio que faz do coração, não sei se é ressonância, e o doutor, o rapaz que fez, falou que deu muita alteração. Então eu vim passar pelo médico e eu vim muito aflito. E quando o médico, e você enviou aquele áudio de oração, eu ouvi aquele áudio e eu tomei posse, eu agarrei aquilo ali e tomei posse. E quando o médico viu meus exames, o médico falou, não, você não tem nada. Ele falou, como eu não tenho nada, doutor? Eu passei mal, eu fiz isso aqui, na hora que eu estava fazendo, o rapaz falou. E o médico falou, não, você pode ficar tranquilo que de coração você não vai morrer, você não tem nada. Então, assim, quando ele saiu, né, de lá, era em outra cidade, aí ele gravou esse áudio falando para mim, né, a importância da oração. Então, é por isso que eu falo. Às vezes a gente pensa que não vai, que é um simples pensamento, mas se você sentir de orar por uma pessoa, de mandar um áudio, de mandar uma mensagem, manda, gente. Manda, porque através daquilo ali Deus está querendo agir, Deus está querendo trabalhar. Então, assim, e já teve vários casos desse. E não só comigo, com pessoas da minha igreja, com pessoas que eu conheço, né, que oram, que gravam um áudio, que mandam uma mensagem, ou que vai fazer uma visita e chega lá, a pessoa está precisando. Então, essa é uma maneira de Deus trabalhar, essa é uma maneira de Deus agir. Então, se você sentir no seu coração, gente, sentiu de abraçar, abraça. Sentiu de mandar um áudio, manda. Sentiu de mandar uma mensagem, manda. Porque através disso aí, Deus está querendo trabalhar, Deus está querendo agir na vida de uma pessoa. Talvez na sua vida não vai fazer diferença, mas na vida de outra pessoa vai fazer a diferença. Então, reflexão para hoje, reflexão de hoje. Vamos ajudar mais, vamos abraçar mais, vamos ter mais amor, mais compaixão. Amém? E vai ser abençoado você e toda a sua família, todos aqueles que você ajudar, porque quando a gente ajuda alguém, a bênção vem em dobro para a gente. Quando a gente abençoa alguém, a bênção vem em dobro para a gente também. Aquela pessoa é abençoada, mas para a gente a bênção vem em dobro. Então, vamos ser pessoas abençoadas, vamos ser pessoas iluminadas, vamos levar paz, vamos levar amor, vamos levar cura. Vamos levar cura. Porque, gente, às vezes é uma coisa simples. Tem família, ó, vou dar exemplo de família. Tem família que tem sempre a ovelha negra, né, que eles falam. Ai, a reunião de família tá ótima. Fulano chegou, só abre a boca para falar besteira. Ai, a reunião de família tava ótima. Fulano chegou, acaba tudo, porque só sabe reclamar, só sabe murmurar, só sabe falar mal das pessoas. Então, gente, não vamos ser esse tipo de pessoa. Vamos ser aquele tipo de pessoa que as pessoas falam assim, nossa, se fulano tivesse aqui, tava tendo uma palavra de paz, tava tendo harmonia. Não vamos ser aquela pessoa que faz picuinha, que faz fofoca, principalmente na família. Não vamos ser, não. Vamos ser aquela pessoa que leva paz. Vamos ser aquela pessoa que transmite paz, tá? Vamos refletir sobre isso nessa manhã, nesse dia, tá? Vamos orar, vamos buscar mais ao Senhor, porque quem nos capacita é Deus. Nós não somos nada, nós somos apenas pó, né? Mas quem nos capacita é Deus, quem está conosco é Deus, e Ele age em nosso favor.
Ele peleja por nós, tá? Então, que você venha ser abençoado, toda sua família venha ser abençoada, que venhamos ter um dia abençoado, repleto de paz, de alegria, tá? De amor, que é isso que o mundo está precisando, de mais amor. E que todas as bênçãos do Senhor venham ser derramadas sobre a sua vida. Que todas as bênçãos do Senhor venham ser derramadas sobre o seu lar. Que todas as bênçãos do Senhor venham ser derramadas sobre a sua família. E se você estiver passando por algum momento de tribulação, por algum momento de preocupação, por algum momento de tristeza, só ora e confia, porque Deus irá resolver e solucionar todos os seus problemas, tá? Todos os seus problemas serão solucionados em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.